Salve! Estou na área, passando aqui para falar com vocês sobre a informação da revogação da Instrução Normativa 2219, que entraria em vigor a partir de 1º de janeiro, na verdade entrou em vigor e já foi revogada, né? Que regula sobre as transações financeiras no Brasil. Então vamos lá, essa Instrução Normativa que entrou em vigor no dia 1º de janeiro e que agora no dia 15 acabou de ser revogada pelo presidente Lula junto com os ministros, ela falava sobre o controle e o envio das informações para a Receita Federal sobre as transações financeiras, o PIX, o TED, o DOC, a utilização do cartão de crédito e o aumento na quantidade, né, nas instituições financeiras, instituições de pagamentos, operadoras de maquininhas de cartão, enfim, ela abrangia todas essas instituições que deveriam cumprir essa obrigação acessória de enviar o relatório, de enviar o informe a cada 6 meses para a Receita Federal, para aquelas pessoas que ultrapassassem ali o limite de R$5 mil de gastos. Essa instrução normativa acabou de ser revogada, né? Por que ela foi revogada? Em poucos dias que essa instrução normativa começou a valer, ela gerou muitos comentários, ela gerou muitos problemas para o governo, gerou fake news, gerou golpes que estavam sendo aplicados, utilizando até mesmo o logo da Receita Federal, utilizando o modelo e o formato das DARFs que hoje estão em usos pelo sistema da Receita, né? Gerou transtorno para o governo de desaprovação, uma queda acentuada no uso do PIX, né? O PIX caiu demais o uso após repercussão dessa instrução normativa nas redes sociais. O governo tentou estancar esse problema, chegou a vir a público o secretário Barreirinhas, Robson Barreirinhas, secretário da Receita Federal, veio a público, tentou falar sobre as fake news, tentou falar sobre os golpes, mas essas declarações do governo, essa entrevista que o secretário da Receita deu não foi o suficiente para estancar toda essa desaprovação e essa indignação, principalmente por parte dos trabalhadores informais, né, que hoje representam aí cerca de 40% dos trabalhadores aqui no Brasil estão na informalidade. Gerou uma grande indignação, gerou uma queda na popularidade do governo, e isso culminou na revogação da Instrução Normativa 2219. Eu acredito que essa situação ficou realmente insustentável a partir do momento que grupos políticos começaram a repercutir essa instrução normativa, comentando sobre o impacto que essa lei traria aos trabalhadores, comentando sobre esse aumento da vigilância da Receita Federal, sobre os rendimentos na população brasileira, sobre as transações financeiras na população brasileira e principalmente sobre o aumento dessa vigilância e a intenção da tributação dos trabalhadores informais. Nesse momento em que esses grupos, principalmente grupos de oposição, começou a entrar no debate, a entrar nessa repercussão a nível nacional, utilizando as redes sociais, nesse momento eu acredito que foi o estopim para realmente da decisão do presidente de revogar essa instrução normativa. Tá, pessoal? Acredito eu que os últimos 10 ml, não vou nem falar que foi a gota d'água, mas os 10 ml para fazer esse copo transbordar realmente foi um vídeo publicado pelo deputado Nicolas Ferreira, né, do PL de Minas Gerais, que alcançou um número impressionante de mais de 200 milhões de visualizações em menos de 2 dias. Isso representa como se todos os brasileiros tivessem visto esse vídeo pelo menos uma vez, né? Publicou esse vídeo no Instagram, esse vídeo gerou inclusive revolta por parte dos ministros nessa reunião junto com o presidente Lula, e eu acredito que após o presidente, os ministros, o pessoal lá de Brasília ver esse vídeo, ver a repercussão que esse vídeo estava tomando nas redes sociais, eles decidiram se reunir e rapidamente revogar essa instrução normativa antes que o impacto fosse ainda maior. Tá, pessoal? Eu assisti o vídeo, eu acredito que vocês também, grande parte de vocês tenham assistido esse vídeo.
acredito que o deputado ali ele soube usar essa ferramenta poderosa que são as redes sociais ao seu favor, né, expressando no vídeo uma preocupação que com certeza estava na cabeça de milhares, se não milhões de brasileiros a respeito desse monitoramento, desse acompanhamento da Receita Federal da nossa vida financeira. E na minha opinião, o deputado Nicolas ele foi inteligente, soube usar de forma eficaz essa ferramenta poderosa que é as redes sociais para fazer oposição ao governo, né? E o governo, acredito que também tenha percebido isso, que está perdendo essa luta, essa batalha para a oposição nas redes sociais, tanto que ele mudou a chefia da comunicação social do governo. Então, nessa reunião, o presidente, junto com os ministros, perceberam que essas fake news, esses golpes que vinham sendo aplicados, essa desinformação, esses comentários, eles não iam parar. Na verdade, eles perceberam que isso ia continuar crescendo, ia continuar aumentando. Caso o governo não recuasse, caso o governo não voltasse atrás e não revogasse essa instrução normativa. Então essa decisão foi tomada e essa instrução normativa, que começou a valer no dia 1º de janeiro, no dia 15, ela já vem sendo revogada pelo presidente junto com os ministros. Tá bom, pessoal? Ainda nessa entrevista coletiva, onde foi divulgado a revogação dessa instrução normativa 2219 sobre as transações financeiras, o ministro Haddad falou sobre a tramitação de uma medida provisória para regular as transações via Pix. Essa medida provisória garante que não terá nenhuma taxa sobre transações via Pix e que será mantido sigilo absoluto sobre as transações via Pix, segundo o ministro Haddad. Beleza, Tom, então foi revogada a instrução normativa 2219, mas e agora? O que muda? Não muda nada. Não muda nada, vamos voltar ao que já era, né? Vamos voltar a ser regidos pela instrução normativa 1571, que foi publicada em julho de 2015, onde nessa instrução normativa os bancos, e apenas os bancos, ou seja, instituições financeiras, elas são obrigadas a informar a Receita Federal sobre toda a movimentação financeira que ultrapasse o limite de R$2.000 por mês para a pessoa física e de R$6.000 por mês para a pessoa jurídica. O que isso significa? Significa o que já vinha, né? Se você assistiu o vídeo anterior falando sobre a instrução normativa, o que mudou, eu expliquei lá detalhadamente. Se você não assistiu, tiver mais alguma dúvida sobre a instrução que acaba de ser revogada, volta lá, entra lá, vou deixar o link. Eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo para você assistir com calma. É um vídeo um pouco mais longo, porque nele eu falo detalhes sobre a mudança, o que teria mudado com essa instrução normativa 2219, falo sobre o golpe que vinha sendo aplicado e lá deixo também algumas dicas importantes sobre como ter um controle melhor das finanças, né? Então, como que vai ser daqui para frente? Daqui para frente vai ser como vinha sendo. O governo ele continua tendo acesso a essas informações, claramente não consegue fazer o uso devido à grande quantidade de pessoas que entregam declarações anualmente, né? O ano passado ultrapassou a casa de 45 milhões de declarações entregues para uma equipe de 15 mil auditores, salvo erro. Então fica mais complicado para monitorar todas essas transações. Porém, a norma, a instrução normativa 1571 de 2015, ela exige que os bancos, que as instituições financeiras enviem esse relatório mensalmente para a Receita Federal. E qual é a diferença dessa instrução que estava valendo, que voltou a valer agora, que é a 1571 de 2015, para que teria entrado em uso e que acabou de ser revogada? A diferença principal é que na instrução normativa 1571, apenas os bancos, as instituições financeiras, são obrigadas a informar a Receita Federal sobre as transações financeiras. Nessa instrução normativa 1571 não estão incluídas movimentações por Pix. Nessa instrução normativa 1571 não estão incluídas as chamadas fintechs, né? Essas instituições de pagamento, que são diferentes de instituições financeiras. Ok, pessoal? Então PicPay, RecargaPay e outras administradoras de maquininha de cartão, enfim,
todas essas instituições de pagamentos não são equiparadas a instituições financeiras que não são bancos, elas são desobrigadas a informar a Receita sobre sua movimentação financeira, o que não significa que elas não fazem isso. Apesar de não ter essa obrigação, algumas delas já enviam informações para a Receita Federal, tentando ali se resguardar, entrar embaixo ali da sombra da Receita Federal no Brasil. Então o que muda na minha vida daqui para frente? No campo fiscal, no campo tributário, não muda muita coisa, mas serve de aprendizado para nós, que a qualquer momento podemos ser chamados para explicar sobre as nossas movimentações financeiras. Fica para nós o aprendizado, para aprendermos a controlar a nossa vida financeira, para aprendermos a gerir melhor as nossas receitas e as nossas despesas. Infelizmente no Brasil, na educação brasileira, nos ensinam sobre citoplasma, nos ensinam sobre raiz quadrada, coisas que a gente não vai usar no nosso dia a dia, e deixam de lado a educação financeira nas escolas. Por isso que crescemos e vivemos numa desordem financeira, numa desordem tributária, e é importante para nós manter os registros das nossas contas. No outro vídeo que eu publiquei falando sobre a Instrução Normativa 2219, lá no final do vídeo eu deixo algumas dicas importantes e valiosas. Aconselho vocês a passarem lá, assistir aquele vídeo, deixar no comentário a sua dúvida e quem sabe possa ser aí o conteúdo para um próximo vídeo. Beleza, pessoal? Lembrando que eu estou iniciando agora esse canal no YouTube para falar um pouco sobre imposto de renda, para falar um pouco sobre as alterações que vêm acontecendo na legislação tributária no Brasil. Então, se esse conteúdo foi relevante para você, se ele foi importante para o seu conhecimento, não esqueça de curtir, de compartilhar. Se inscreva no canal para ser notificado aí quando aparecer um vídeo novo. E não esqueça de enviar esse vídeo para aquele amigo seu, para aquele colega de trabalho, naquele grupo que vocês discutiram sobre essa instrução normativa, sobre a taxa do Pix, as fake news, sobre os golpes. Envie para eles estar ciente de que essa instrução normativa foi revogada, que a partir de agora volta a valer a instrução normativa de 2015, e para eles estarem na mesma página quando vocês se reunirem ali para conversar. Beleza? Finalizando por aqui esse vídeo, deixo aí um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí com mais conteúdo e mais informações. Abraço!